Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo aqui. Alexandre Mendes, amigo policial. Vamos aí à leitura da palavra, né? Retomando Mateus 21. Livro de Mateus, capítulo 21. Deus Todo-Poderoso, abençoa a nossa leitura. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, o teu poder. Fala conosco, tem misericórdia de nós. Nos protege, nos dá a tua bênção. É o que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Versículo 1. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Versículo 3. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Versículo 4. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Versículo 6. E, indo aos discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Versículo 8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Só fazer um parêntese aqui, por quê? Porque como nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas estão tão preocupadas, né, com o surgimento do anticristo, o falso profeta, etc., essas prescrições bíblicas acerca do rei terão que ser cumpridas, tá? Então, o anticristo, o falso profeta, né, ele vai imitar essas coisas que já aconteceram, que já tiveram seu cumprimento, para que as pessoas que estão agora esperando, né, o rei sejam então enganadas no presente século, tá? Só para você ter uma noção disso. Versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em um covil de ladrões. Então, lembrando aqui para o pessoal que gosta, né, da teoria, principalmente dos da seita do Romilson, né? Não vai se congregar. Jesus, em todo o tempo, quando você lê os evangelhos, o Filho do Deus vivo, ele frequentou o que? O templo. Ele ensinava no templo, estava no templo e purificou o templo. E o que nós temos visto é a seita do leão dizendo para as pessoas saírem da igreja, contrariando a Bíblia. Versículo 14. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele curou-os. Versículo 15. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Versículo 17. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Versículo 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes,
não só fareis o que foi dito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então, o Filho de Deus não limitou o poder de Deus manifestado sobre os seus servos, sobre nós. Ou seja, nós poderemos fazer milagres ou sinais surpreendentes. E no livro de João, né, Jesus diz isso também, ok? Só que com outras palavras. E ele diz, aquele que crê em mim, obras ainda maiores fará. Versículo 22. E tudo o que pedis em oração crendo, recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo, com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Versículo 24. E Jesus respondendo disse, eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? Versículo 26, e se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Versículo 27, e respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. Ele disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Então, quer dizer, eles sabiam que a autoridade de Jesus era divina, porque eles sabiam que eles sabiam a resposta para a própria pergunta, porque olha o que eles dizem. Se dissermos de Deus, se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram a João profeta. E ele falou aqui, e eles disseram, né? Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não creste? Ou seja, eles sabiam a resposta. E a resposta era que eles sabiam que era sinal de Deus. A verdade é essa. Versículo 28. Mas, que vos parece, um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Versículo 29. Ele, porém, respondendo, disse, não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Versículo 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse, não vou, eu vou, Senhor, e não foi. Versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Versículo 34. E, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apredejaram o outro. Versículo 36. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Versículo 37. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Versículo 39, vamos fazer uma pausa. Aqui Jesus está deixando claro o pensamento de Satanás. O filho veio para ensinar aos homens, né, que eles são herdeiros de Deus. Por isso que Jesus diz, por isso que o apóstolo Paulo diz, herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Então Satanás, ao matar Jesus, ele estava, na verdade, tentando se apoderar da herança, tentando se apoderar da minha e da sua vida. Só que o que aconteceu é que o tiro saiu pela culatra. Enquanto Satanás pensava que ao matar Jesus estaria tomando posse
da herança, na verdade, ele estava cumprindo os planos do Todo-Poderoso. Versículo 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe, versículo 41. Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem fruto. Versículo 42. Diz-lhes Jesus, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos vossos olhos. Está vendo aí, ó? Pausa novamente aqui no 42. O próprio Jesus está falando de si mesmo, que a pedra que os edificadores rejeitaram é o próprio Jesus. Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma geração que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham como profeta. É isso. Deus abençoe, leia novamente, medite, e você verá os mistérios de Deus sendo revelados na simples leitura da palavra de Deus. Aqui é Alexandre Mendes, lendo a palavra com você. Valeu, pessoal.